Boa noite, turma da leitura compartilhada. Sejam todos bem-vindos para a continuação do capítulo 9 do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Com o tema de hoje, Jesus pregou relacionamentos e não regras. Aspas. Todos saberão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Jack veio fazer terapia porque havia prometido a si mesmo que, se perdesse a paciência e quebrasse de novo alguma coisa, procuraria ajuda profissional. Ele sempre cumpre suas promessas. Na verdade, não acredita que a raiva que sente seja um problema. Ele apenas acha que a maioria das pessoas tem um comportamento muito condescendente, o que ele considera extremamente irritante. Jack sempre tenta fazer a coisa certa. Por que não deveria esperar o mesmo de todas as outras pessoas? Jack sente que tem o direito de ficar zangado quando os outros o desapontam. No início, ele teve dificuldade com a terapia porque fazia questão de seguir regras. Queria saber como devíamos começar as sessões, ou seja, se tínhamos que retornar às coisas do ponto onde havíamos parado na última vez e exatamente sobre que tipo de coisas devíamos conversar. Jack acreditava que as pessoas boas seguem as regras e as más estragam tudo. Por esse motivo, ele tentava seguir religiosamente as regras em todos os aspectos da sua vida. Ele levou bastante tempo para entender que, tanto na terapia de boa qualidade quanto na religião de bom nível, as regras só existem e são usadas para favorecer melhores relacionamentos. Não existe nenhum mérito em seguir regras só pelo fato de serem regras. Jack não compreendia isso. Para ele, o simples fato de uma pessoa seguir rigidamente as regras indicava a qualidade da pessoa, e por isso ele se enraivecia quando as regras não eram obedecidas ao pé da letra. Ele rejeitava a ideia de que uma pessoa boa talvez tivesse às vezes que sacrificar algumas regras para preservar seus relacionamentos com os outros, pois as considerava mais importantes do que os relacionamentos. Jack começou aos poucos a perceber que o relacionamento que tinha comigo o estava ajudando, apesar de eu não seguir o que ele imaginara como sendo as regras da terapia. No início, ele se aborreceu comigo, mas acabou concluindo que poderia ser de algum modo beneficiado por eu compreendê-lo. Jack começou a sentir a minha importância por eu ser quem eu era, e não por eu ter um desempenho à altura do que ele esperava. Foi uma grande libertação quando Jack descobriu que era isso exatamente o que ele queria sentir por si mesmo. Ele vinha seguindo religiosamente as regras porque tinha medo de não ser considerado uma boa pessoa. Jack está começando a acreditar que os outros poderão achar que ele tem valor por ser quem é, mesmo que o seu desempenho não corresponda às expectativas deles. Está começando a compreender a diferença entre a religião em que acreditava, na qual as regras têm primazia, e a religião de Jesus, na qual os relacionamentos são o ponto principal. Jesus não pregou uma filosofia de vida e não deixou um conjunto de regras religiosas para serem seguidas. Ele se expressa por meio de analogias, oferecia princípios espirituais e falava sobre o amor como a marca que distinguia aqueles que o seguiam. Ele disse, aspas, todos saberão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros, porque esta era a mais pura explicação da religião que ele pregava. A religião dele era o relacionamento e não as regras. A psicologia está chegando à conclusão de que os seres humanos não podem existir sem um relacionamento saudável com outras pessoas. Estamos reconhecendo que os relacionamentos são a atmosfera necessária à nossa sobrevivência. As crianças que não são abraçadas não se desenvolvem bem. Parceiros amorosos de uma vida inteira morrem com poucos meses de diferença e a solidão é a principal causa do suicídio.
A religião de Jesus era sobre amor e relacionamento, não sobre regras, porque é do amor nos relacionamentos que precisamos para sobreviver. Princípio espiritual: os relacionamentos que encerram o amor são a prova da verdadeira religião. Tema: estímulo. Aspas. Eu vos digo que este homem voltou para casa justificado diante de Deus. Lucas 18:14. De acordo com Jesus, Deus não exige que mudemos para que Ele nos ame. É porque nos ama que Ele nos estimula a mudar. É nos momentos de paz em que ansiamos em nos tornar pessoas melhores e admitimos para nós mesmos que podemos crescer, que o sentimento de sermos amados por Deus nos estimula. O estímulo nos motiva a ser completos. No início, achei que a minha terapia com Jéssica tinha tudo para dar certo por causa do apego positivo que ela parecia ter por mim. Aspas, você parece realmente saber o que está fazendo, disse ela. Acho que sou uma pessoa de sorte por ter encontrado alguém tão competente na sua função quanto sou na minha. Mas à medida que o tempo foi passando, ficou claro que o fato de idealizar-me estava prejudicando Jéssica. Em vez de sentir-se melhor na minha presença, ela parecia sentir-se pior. Embora me considerasse um grande terapeuta, ela dava a impressão de não se sentir à vontade com o que considerava. Embora me considerasse um grande terapeuta, ela dava a impressão de não se sentir à vontade com o que considerava a minha existência. Você foi realmente esperto quando decidiu ser psicólogo, porque estou certa de que você não tem que suportar o tipo de frustrações no seu trabalho que eu tenho que enfrentar no meu. Ela se queixava. Quero dizer, as pessoas com quem eu trabalho são basicamente idiotas. Eu sou provavelmente a pessoa mais esperta no escritório e ninguém parece gostar disso. Jéssica dava a impressão de estar quase desconcertada porque a sua vida não estava indo tão bem quanto ela imaginava que a minha estivesse. Finalmente percebi que cada vez que Jéssica estava comigo e me olhava considerando-me uma pessoa especialmente bem-sucedida, ela se sentia um fracasso. Apesar de me repetir que estava se dando muito bem na vida e de contar seus sucessos no trabalho, a verdade era que Jéssica sentia uma grande insatisfação. Sentia-se desestimulada e não queria que ninguém soubesse disso. De repente percebi que o triunfalismo de Jéssica era uma fachada para encobrir sua sensação de fracasso. Ela precisava sentir-se segura para falar de suas falhas, de suas vulnerabilidades, ou do quanto desejava ser melhor do que achava que era. Assim que Jéssica conseguiu descrever a sua insegurança e dizer que queria que os outros gostassem dela, mas temia que isso não acontecesse, nossa terapia adquiriu uma qualidade diferente. Jéssica ficou surpresa com o que aconteceu. Em vez de sentir-se pior a respeito de si mesma por falar das suas falhas, ela passou a sentir-se melhor. A tentativa de receber atenção demonstrando uma extrema competência, na verdade, a desestimulava. Mas o fato de compartilhar seu ardente desejo de crescer e melhorar começou a dar-lhe mais coragem. Jéssica estava aprendendo que era mais importante para ela receber estímulos dos outros do que tentar impressioná-los. Este foi um passo fundamental para que ela compreendesse do que precisava para ser uma pessoa completa. Jesus ensinou que temos um Deus que está intimamente interessado em tudo a nosso respeito, não para julgar-nos por nossas más ações, e sim por desejar o nosso crescimento. Cada um de nós é importante para Deus. Quando revelamos a Ele os nossos pensamentos e sentimentos mais profundos, Ele nos aceita pelo que somos. Esta é uma profunda fonte de estímulo. Jesus ensinou que temos uma necessidade essencial de crescer e que o estímulo que vem de Deus nos encoraja para nos desenvolvermos. Qualquer pessoa que tenha criado uma criança conhece essa necessidade humana fundamental.
que seja empilhando blocos ou tentando ganhar o prêmio Nobel, precisamos que os nossos esforços tenham importância para outra pessoa. Necessitamos de estímulo para crescer. Assim é. Princípio espiritual. Não mude para ser amado. Cresça a partir do que você é. Assim seja. Gratidão, boa noite.